Retornamos com o programa Cenário Político e no programa de hoje nós vamos falar sobre educação e saúde. Os dois principais e primordiais serviços que estão implícitos no artigo 6º da Constituição brasileira. Porque a Constituição brasileira, no seu artigo 6º, ela começa: são direitos sociais de cada cidadão, educação, saúde, e aí depois vem emprego, moradia, etc, etc e tal. E por essa razão muito forte, nós estamos recebendo com muita satisfação, pela primeira vez aqui presencial, até numa deselegância da minha parte, mas até por compromissos dela também, a Bruna Tonetti, secretária de Saúde do nosso município. É um prazer recebê-la aqui pela primeira vez, viu, Bruna? Na verdade, eu que agradeço pelo convite, né? É sempre uma honra estar aqui. Até então, em oportunidades virtuais, eu acredito que nós estávamos aqui conversando, né, Paulinho, que em decorrência ao próprio momento que nós vivemos, né, em relação à pandemia, mas hoje com muita alegria presencialmente aqui, participando do programa e falando um pouquinho mais sobre a saúde do nosso município. E o Vitor Hugo Junqueira, que já é quase que um habituê da nossa programação, né, Vitor? Tanto da educadora como do programa. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, viu, Vitor? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, a Bruna. Boa tarde a todos que nos assistem, né, pela TV Educadora. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que são momentos importantes para a gente discutir políticas públicas. O seu programa toda semana traz isso, sempre atores políticos importantes, né? Como você bem citou, a Constituição, hoje para tratar de aspectos fundamentais, né? Esses dois pilares da sociedade, que é a educação, que é a saúde, e que entre si também tem forte vinculação, né? Eu e a Bruna participamos de um governo que trabalha muito conjuntamente as políticas públicas, a gente faz muita articulação, sempre pensando no bem da população. Ô Vitor e Bruno, antes de começarmos a falar sobre a responsabilidade do poder público, que são tão importantes, que vocês são pessoas muito bem avaliadas, como bons profissionais que são, eu quero falar sobre a responsabilidade da sociedade, começando, é óbvio, pela família, que é a prevenção, começando pela saúde. Certo. Prevenção contra a dengue, as vacinações, o critério que as mães, os pais têm que ter com os filhos nas vacinações, os idosos que têm que ter conscientização, a vacina da gripe, todas as vacinas que estão disponibilizadas, para quê? Porque através da prevenção, você minimiza pelo menos um pouco mais as responsabilidades do poder público da remediação. Eu gostaria que você falasse a respeito, Bruno. Perfeito, Paulinho. Bom, em relação às políticas públicas de saúde, quando nós analisamos sobre a ótica social, nós sabemos que há diversos determinantes sociais que influenciam diretamente na saúde. Entre eles, os comportamentais e também aqueles que fazem parte do próprio núcleo familiar e social. E falando um pouco mais da perspectiva de promoção e prevenção em saúde, é interessante nós até refletirmos um pouco mais a dificuldade que nós temos ainda cultural no nosso país de trabalharmos de fato a promoção da saúde. Embora dentro da nossa política universal do Sistema Único de Saúde é um dos pilares, a promoção e a prevenção, nós ainda trabalhamos sobre um mecanismo curativo ainda na área, infelizmente. A tendência da sociedade é sempre procurar a saúde na vigência da doença, na instalação já de alguma patologia, alguma gravidade, e nós, em termos enquanto política pública, né, nós sempre pensamos na base que seria, ao invés de trabalhar o mecanismo da recuperação, da reabilitação em saúde, fortalecer de fato a promoção. E o Vitor me antecedeu, eu acho que isso começa exatamente pela articulação política que nós temos com diversas áreas, como por exemplo a educação, a formação destes cidadãos, né, para a nossa sociedade, já conscientes sobre a importância da saúde, sobre a importância dos cuidados preventivos e, claro, articulações que nós fazemos de cuidado exatamente desde a primeira infância, durante todo o desenvolvimento, para tornar esses indivíduos mais conscientes de suas ações. E vocês interagem, né, Secretaria de Saúde e Educação, nesse sentido, né, Bruno? Sem dúvidas. Particularmente tenho um relacionamento muito bom com o secretário Vitor, que é um verdadeiro exemplo aqui, acho que para todos no nosso município, já à frente da Secretaria de
de educação de longa data, né, Vitor, podemos assim dizer, é um exemplo para todos nós, pela seriedade, pela responsabilidade, e é um profissional sempre disposto a, de fato, fazer acontecer aquilo que nós entendemos como necessário. E na área da educação, nós contamos muito com o suporte enquanto Secretaria de Saúde, de ações intersetoriais, que possuem um grande impacto para nós. E o Vitor, a Secretaria, de fato, sempre se colocam à disposição a isso. É verdade. Vitor, em 2023, ano passado, mais de 1.500 crianças foram afastadas do trabalho infantil, o que é um despropósito, principalmente das famílias e tudo mais. Sim. Eu não sei se Batatais existe, você já deparou como secretário da Educação com esse problema, algum caso específico nesse sentido, mas o que eu vejo é a mendicância, que os pais, ao invés de colocarem os filhos nas creches, mas nas escolas, no ensino fundamental, colocam as crianças para mendicar nas ruas. Como que você depara com esse problema hoje dentro da nossa sociedade, que é um problema cultural, como a Bruna falou, né? Paulinho, isso é uma situação que afeta todo o país e Batatais, apesar de ser em menor proporção, a gente também tem situações nesse sentido. No último ano, eu acho que isso foi menor, mas nos anos da pandemia, nós tivemos bastante problema com aulas online e os meninos deixavam de ir à escola e começavam a trabalhar em bicicletarias, em pequenos serviços, e com isso se afastavam da escola. Era um cenário bastante complexo, bastante desafiador, né? Como você manter um aluno estudando de forma online, principalmente adolescentes. Então, esse cenário foi bastante complicado. No último ano, nós não tivemos tanto problema com relação a isso, mas pontualmente a gente vê nas ruas, a gente vê nos semáforos, crianças pedindo, né? Mas a gente também faz uma articulação com a saúde também tem um grupo de trabalho, né, que atua nesse sentido também em parceria com a educação. Só gostaria de voltar na sua pergunta inicial da responsabilidade, Paulinho, porque eu acho que isso é um tema extremamente importante, né? Com certeza. Quando a gente pega lá na própria Constituição, a educação é dever do Estado, da família e da sociedade. Meus pais, né, sempre diziam que educação vem de berço. Porque eles confundem a educação moral com a educação intelectual, né? E as duas coisas estão muito vinculadas, né? Porque é claro que a família ela não tem a prerrogativa de alfabetizar a criança, isso é o trabalho da escola. Mas para que esse trabalho aconteça, eu acho que é fundamental a gente ensinar alguns valores aos nossos filhos desde pequeno. Principalmente a questão do respeito e da verdade. Eu acho que são aspectos fundamentais que melhoram a formação do ser humano, porque a escola, na verdade, ela faz a formação humana de um aspecto integral, que é o conhecimento científico, do processo de alfabetização dos alunos, do conhecimento de várias áreas. Mas isso não se faz de forma indissociável da formação moral. Ou seja, a gente precisa ter uma formação ética junto com os nossos alunos. E a família tem um papel importante nesse sentido, né? Inclusive na prevenção. A gente tem visto nos últimos anos, né, muitas crianças com algumas situações de dificuldades de aprendizagem, que quando a gente pega o histórico da família, né, a mãe utilizou drogas durante a gravidez, usou muito álcool durante a gravidez, e tudo isso afeta lá depois, na frente, o próprio desenvolvimento da criança. A criança tem mais dificuldades no aprendizado dentro da escola. Então, são N situações que a gente precisa também colocar, que a família precisa estar junto à escola, né, de forma colaborativa, de forma parceira. A gente tem buscado muito melhorar esse vínculo com as nossas famílias, porque a gente sabe, a gente entende que eu acho que a família também, ela quer sempre ver o seu filho bem, né? Acho que todos os pais desejam que os seus filhos tenham sucesso, mas muitas vezes até não sabe como fazer isso. Então, eu acho que é fundamental essa vinculação, mas, sobretudo, né, desde os pequenos, ensinar esses valores, respeito, sempre falar a verdade. Acho que são coisas que a sociedade não pode perder. Quando a gente fala em respeito a si e respeito aos outros. Entendi. Eu acho que dessa forma a gente consegue construir uma sociedade melhor e uma educação também nesse sentido. Eu deixava uma colocação no ar em relação à evolução. O que vocês acham da evolução tanto da saúde e da educação? Porque a federação, o Estado, fica com a parte. O município é a fonte arrecadadora, mas o que retorna para nós, o prefeito tem que se virar nos 30 aí com o orçamento engessado. O que vocês pensam? Chegou a evoluir alguma coisa, Bruno, em termos de modo geral, Vitor, tanto a saúde como a educação? Bom, se me permite, Vitor, falar um pouquinho a respeito, acho pertinente explorarmos um pouco mais as questões orçamentárias, porque
falando em específico do Sistema Único de Saúde, como eu disse agora mesmo, é um sistema universal de acesso, mas ele é financiado de maneira tripartite. O que isso significa? Tecnicamente, nós deveríamos ter aplicações orçamentárias, financeiras, pelos 3 entes, o município, o Estado e a União. Então, o Sistema Único de Saúde, ele foi formatado em sua política para um financiamento em corresponsabilização. Em termos, em porcentagens mais brutas, vamos assim dizer, o que é previsto? Que o município ele aplique cerca de 15% de seu orçamento próprio na área da saúde, o Estado ao entorno de 12%. O que nós vivemos ao longo dos últimos anos? Desde 2016, nós tivemos um congelamento muito importante na área da saúde, um congelamento orçamentário que bloqueou os recursos na área da saúde por 20 anos. Então, imaginem o impacto disso a médio e longo prazo. Acredito que todos acompanham inúmeras discussões em relação a, por exemplo, os valores praticados da tabela SUS no nosso país. E é evidente que a saúde, assim como todos os bens, ela exige um investimento muito alto para sua continuidade. E aqui no município não é diferente. Para que a gente mantenha os serviços funcionantes, nós precisamos, por vezes, ultrapassar esses 15%. Então, a exemplo, no nosso último orçamento, em 2023, nós tivemos ao entorno de 86 milhões aplicados do orçamento municipal à saúde. E quando eu digo isso, eu estou trazendo uma aplicação de cerca de 30% do orçamento total. Então, o previsto era 15%, nós dobramos essa aplicação. E qual o impacto disso? Quando o município ele precisa colocar recursos próprios para a continuidade do serviço, porque senão nós não conseguimos manter esses serviços que são essenciais, porque nem a União e nem o Estado realizam sua contrapartida além das porcentagens mínimas de aplicação, nós temos um impacto também de outros investimentos. A administração, em especial o prefeito Juninho, o doutor Ricardinho, que sempre deixaram claros os seus investimentos na área da saúde, eles fazem questão de deixar, de fato, um arcabouço orçamentário destinado, tanto que só neste ano, eu citei 2023, mas 2024, nós aumentamos ainda o orçamento. É o maior orçamento da história na saúde municipal e investimentos. Nós hoje fazemos, além da aplicação dos serviços contínuos, também reformas de unidades com fonte 1, com recursos próprios. Nunca se viu isso. Sem contar que toda obra e toda verba que vem para qualquer execução tem a contrapartida ainda do município. Essa que é a grande realidade. Ainda tem. Isso acontece, Paulinho, que nós estávamos conversando, porque o munícipe, ele mora onde? Ele está aqui na cidade. Então, é claro que ele está mais próximo em termos tanto de cobranças também do órgão público municipal, então, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, mas não podemos deixar de esquecer que há também a importância em contrapartida, ou que pelo menos deveria ocorrer, do financiamento pelo Estado e pela União, que ainda é muito aquém do que deveria se realizar. E aqui no nosso município nós estamos a cada dia trabalhando com recursos próprios para avançar, expandir serviços, dar continuidade e oferecer uma melhor qualidade àquilo que nós já temos também. Ô Vitor, você concorda com as colocações, inclusive da Bruna, porque a educação não foge à regra, a mesma coisa, começa por ela, inclusive, não é verdade? Porque a educação e saúde, que são os principais orçamentos, e na realidade são os mais realmente que sofrem com essas cobranças, principalmente, né? Sim, o mesmo que a Bruna colocou também se repete na educação. No caso da educação, ainda a gente discute um sistema nacional de educação, né? A saúde já tem um sistema único de saúde, mas a educação não conseguiu, desde a Constituição de 88, construir de fato um sistema nacional de educação. E é claro que a gente precisa repensar esse pacto federativo. Porque, como a Bruna mesmo colocou, as cobranças são aqui, no município, e por muitas vezes até por demandas que não são da responsabilidade do município. Exato. São responsabilidade do Estado, né? Os pais, muitas vezes, Exato. não sabem nem o que é... Assim, olha, acho que é uma escola estatal no município, mas ela é uma escola estadual. E vai Exato. até a secretaria solicitando melhorias e tudo mais, que não é da nossa responsabilidade. O que acontece é que você colocou bem, né, a questão da redistribuição do recurso. Vou dar apenas um exemplo, né, que é a questão
de creches. O Plano Nacional de Educação, em 2015, definiu como meta nacional a ampliação em atender pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches. De lá para cá, o que foi feito? Absolutamente nada. O peso ficou sobre os municípios. Então, a cobrança que nós temos, fila de espera para a creche, é sobre o secretário, é sobre o prefeito, é sobre o município. Mas o que o governo federal fez nos últimos anos para poder ampliar esse número de vagas, que é a meta do Plano Nacional? Então, eu acho que são questões que o país precisa urgentemente discutir, que é a vinculação dos recursos. Para você ter uma ideia, Paulinho, este ano Batatais irá perder 2 milhões de reais na educação por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele mudou a forma de distribuição de um recurso que é o chamado QES, a Cota Salário Educação. Batatais, que recebeu em 2023 cerca de 4 milhões de reais, receberá agora apenas 2 milhões, porque o próprio Supremo definiu que o recurso que antes era distribuído de forma que os estados que mais produzem riqueza ficavam com uma parcela maior, agora será distribuído igualmente. Então, o recurso sairá do estado de São Paulo para poder atender outros estados e outros municípios de todo o país. Não é que nós não achamos que os estados do Nordeste, do Norte, não devam ter recurso. Acho que todo mundo precisa ter recurso, mas não pode simplesmente, numa decisão, tirar metade dos nossos recursos, porque isso compromete o nosso orçamento, para poder redistribuir sem nenhum tipo de compensação. E de uma forma de um ano para o outro. Ou seja, nós temos contratos em andamento, nós temos obras em andamento, e tudo isso, como que vai ser corrigido? Colocando mais recursos do município. Exato. Então, o peso vai sempre sobrecarregando o município, enquanto os recursos do Estado, do governo federal, acabam indo muitas vezes sendo distribuídos que nem com transparência, né, nem que de forma as pessoas conseguem acompanhar. Porque no município nós estamos aqui, nós prestamos contas constantemente, nós estamos na TV, nós estamos na rádio, isso é publicado no portal da transparência, as pessoas veem no dia a dia, veem se a saúde melhora com a entrega de medicamentos, com as obras, a educação, as construções, entregando material, entregando uniforme. A população não tem condição de acompanhar. Agora, o recurso no macro, como que nós conseguimos acompanhar? Exato. Se esses recursos são bem distribuídos, inclusive a gente vê muitas questões de emendas parlamentares que não há controle, que não há fiscalização. Bruna, eu ando muito toda a região e faz muitos anos. E eu reputo Batatais a ser uma das cidades que são privilegiadas, inclusive, em instalações físicas e atendimento, parte físicas, UBS, pronto-socorro, hospital, UTI, hemodiálise, enfim, toda a parte física da nossa saúde muito bem constituída. Agora, profissionalmente, os profissionais da saúde, como é que está? Cumpre? Dá para responder todo esse atendimento? Bom, Paulinho, de fato, nós temos uma estrutura aqui em termos de serviços que é referência na nossa região. Além de atender o nosso município, nós também somos referências para mais 6 municípios da região que nós chamamos Região de Saúde do Vale das Cachoeiras. E esses municípios, eles são referenciados para cá devido à nossa capacidade técnica em relação aos serviços para atendimento, em níveis de complexidade. E quando nós falamos em complexidade técnica, não deixamos de dizer que para que tudo funcione, nós precisamos de pessoas, profissionais de saúde e que na Secretaria de Saúde nós tivemos uma ampliação do quadro funcional, do quadro de pessoal. Nós temos algumas dificuldades ainda que não são próprias do município, mas regionalmente de algumas especialidades, em especial aqui, especialidades médicas, que nós temos já uma dificuldade no mercado de trabalho, mas nós conseguimos, desde o início da gestão, mesmo vivenciando aquele cenário mais caótico que nós tivemos da Covid-19, em que todos os nossos serviços eles foram concentrados para o enfrentamento e combate à pandemia, desde 2022 nós tivemos um outro olhar sobre a saúde, de reestruturação
e ampliação, expansão dos serviços, proporcionando uma ampliação da carga horária médica. Então, hoje nós ampliamos em 35% a nossa carga horária médica nas unidades de saúde. E quando eu digo isso, nós temos 9 prédios físicos, mais 11 equipes cadastradas, equipes mínimas cadastradas no nosso município, só na atenção primária em saúde. Então, por exemplo, a UBS da Vila Lopes. Eu gosto de trazer alguns exemplos mais práticos, que é um território em que nós temos ali uma densidade populacional muito grande, mais de 10 mil pacientes cadastrados. Só ali nós temos 8 médicos hoje trabalhando na UBS da Vila Lopes. Então, nós temos 4 clínicos, 2 ginecologistas, 2 pediatras. Por quê? Nós dobramos atendendo a necessidade da população, e isso ocorreu também em outras unidades, como a unidade da Vila Lídia e assim sucessivamente. Fora isso, além dos investimentos, não posso deixar de dizer a própria unidade de pronto atendimento, né? A nossa UPA, ela foi ampliada, nós tivemos a contratação só neste período, Paulinho, de mais de 78 profissionais de saúde concursados. Isso eu não estou falando nem dos terceirizados, que nós tivemos também contratações de agentes de limpeza, que inclusive é um contrato terceirizado celebrado entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, e também a terceirização do serviço médico. Nós tivemos a ampliação hoje, a unidade de pronto atendimento, somente durante o dia, das 7 às 19 horas, conta com 3 enfermeiros. Antes, nós tínhamos ali um enfermeiro ou 2, no máximo, por plantão. Nós ampliamos, então, a equipe de enfermagem, que nós sabemos sobre a importância dos serviços da enfermagem para os serviços de saúde. Também estamos agora com contratação, de acordo com o último concurso, vamos fazer o chamamento de agentes comunitários de saúde, que são essenciais para o funcionamento dos nossos serviços, são colaboradores que desempenham uma função essencial na atenção primária em saúde, e tantos outros que eu poderia ficar aqui a tarde toda falando a respeito. Mas eu gostaria de deixar claro, a valorização profissional, ela começa quando a administração ela reconhece a importância da contratação, do funcionalismo público, para que os serviços eles possam, de fato, oferecer qualidade assistencial para a nossa população. Foram muitas ações realizadas nesses últimos 3 anos, mas eu gostaria que você se preparasse, enquanto eu converso com o Vitor. Você não vai ter isso de memória, mas eu vi que você tem dados aí sobre, por exemplo, os mutirões de saúde. Você tem números de atendimentos, procedimentos e tudo mais, que nós vamos conversar daqui a pouquinho a respeito disso. Vitor, veja bem, o IDEB de Batatais, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, né? Ele é muito bom. Aliás, o índice dos municípios é bem melhor do que o Estado. E não é só em Batatais, não, né? São em vários municípios do país. Mas, fora isso, eu gostaria, esses 3 anos foram muitas atividades, eu gostaria de saber de você também sobre investimentos, reformas, construções, uniformes, equipamentos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dos investimentos da educação. Esses últimos anos, né, no mandato do prefeito Juninho e do vice Ricardinho, nós podemos falar que são prefeitos que, de fato, têm um olhar muito sensível para a educação e da necessidade de avançar em educação. Só em obras, Paulinho, nós fizemos muitos investimentos e outros ainda tantos, né, estão por vir. Eu cito aqui, por exemplo, a reforma e ampliação da escola Paulo Roberto Fagione, a reforma da creche do NCML, da creche Dr. Péricles, a ampliação da creche Carici Boareto Mansur, lá no Jardim Mariana. Nós trocamos totalmente o alambrado lá da escola Esther Viana, que estava totalmente caindo, para dar mais segurança aos nossos alunos. Reformamos a quadra da escola José Braga Morato, reformamos a quadra da escola Alzira Acra, construímos uma quadra ali no Anselmo Testa, essa que é a escola que agora a gente denominou Maria Aparecida de Oliveira, a Melri, né, que fizemos uma nova quadra ali, um desejo muito grande da comunidade. Construímos novas salas da Escola Alzira Acra de Almeida, que vamos entregar agora no início do ano letivo. Estamos, nesse momento, com 3 obras em andamento. A construção de uma nova creche no Jardim Morada do Verde, que está um andamento bastante acelerado. Estamos ampliando, já em andamento, essas obras que eu estou citando. A creche Efigênia Gaspar Gomes. Ontem tivemos a felicidade de formalizar o início das obras da creche do Caique,
Shirley Baldock, enfim, são muitos investimentos na área da educação, só na parte da infraestrutura, além das manutenções que devem ser periódicas. Além disso, nós fizemos um investimento em energia fotovoltaica, que é algo também pensando na sustentabilidade. Nisso, nós já temos 3 concluídas, que é a escola Ana Bonagura, Célia Bueno e Paulo Fagione, e 2 já estão em andamento, estão contratadas, em breve também vamos entregar a questão da energia fotovoltaica nas creches Carici e na creche Odila. Muitos investimentos também em materiais para beneficiar diretamente os nossos alunos. Todos os nossos alunos, desde o primeiro ano do prefeito Juninho, recebem um kit de material escolar. E esse ano, as famílias vão se surpreender com a qualidade do material que nós vamos entregar nos primeiros dias de aula, né? Nós vamos entregar todos os materiais para os alunos, né? Eles podem ficar muito tranquilos. Precisa comprar caderno, lápis, exceto do primeiro dia, que às vezes quiser levar um caderno mesmo do ano passado, um lápis, uma borracha, uma caneta. Depois, durante a semana, nós vamos entregar kit de material completo para os nossos alunos. O ano passado, pela primeira vez na história de Batatais, nós fizemos entrega de uniformes completos, camiseta, abrigo de frio, né? E esse ano há uma novidade, já está em produção e a gente espera entregar no início de março um par de tênis para cada um dos estudantes da rede municipal. O pedido já foi feito, né, desde o dia 15 de janeiro, mas como a empresa tem até 45 dias para confeccionar, porque é um volume bem alto, né, são quase 4.500 estudantes da rede municipal que irão receber. Então a gente está num prazo aí de produção desses tênis, mas nós vamos entregar logo no início do ano letivo tênis para todos os alunos. Também entregaremos novos uniformes ainda nesse primeiro semestre. Enfim, são muitas ações que a gente trata, né, para beneficiar os nossos alunos. Além, claro, da questão profissional. Assim como na saúde, na educação também nós temos uma série de contratações, porque a educação se faz com pessoas. Quando a gente fala do gasto, por exemplo, da educação, 75% dos investimentos em educação são com os profissionais, né? Os nossos profissionais em Batatais, todos eles recebem pelo menos o piso salarial nacional, né? Então recebem do piso, os nossos professores recebem acima do piso. Nós temos professores nas nossas escolas que cumprem a jornada de 1/3, que não é uma realidade da maior parte dos municípios. Enfim, melhoramos a contratação de cuidadores, na questão da limpeza das nossas escolas. É claro que tudo isso, em uma escola ou outra, vamos falar, mas aqui na minha escola não é tudo isso. É claro que não é, as demandas são inúmeras e nós temos um limite orçamentário, que é o que nós estamos falando no segundo bloco, né? A gente também tem que definir prioridades, além de tantos projetos, né, Paulinho, que a gente faz no dia a dia. Os nossos alunos têm muitas atividades no contraturno escolar. Nós temos ginástica artística para as crianças, nós temos teatro, nós temos dança, nós temos atividade de educação alimentar, enfim, atividades ambientais, atividades voltadas à questão da africanidade das nossas escolas, todo um currículo estruturado para que a gente possa alavancar os nossos indicadores educacionais. Um deles é o IDEB, que inclusive teve uma queda em 2021, mas como reflexo da pandemia, né, os alunos ficaram 1 ano e meio com aulas remotas, a gente sabe que houve um prejuízo grande. Mas saiu novo agora, acho que em maio, né? Deve ser nesse ano de 2024, sai o resultado do IDEB de 2023, né? Nós estamos bastante esperançosos que vamos ter boas notas, porque trabalhamos muito para isso. Melhoramos a questão da infrequência escolar, melhoramos o rendimento dos alunos nas avaliações e a gente espera, né, que os índices cresçam, né, em Batatais como reflexo todos esses investimentos que nós fizemos nesses últimos anos. Mas eu pensei, antes do intervalo, eu já deixava a colocação para a Bruna, se ela teria números, dados aí importantes, porque foram 3 anos de atendimento. Você tem números de atendimentos e procedimentos da saúde? É interessante falar sobre isso, porque frequentemente os munícipes nos procuram, até para saber um pouquinho, olha, qual o meu posicionamento na fila, como que está o andamento de certa especialidade. Nós tivemos um cenário um pouquinho interessante com a pandemia. Muitos munícipes eles passaram a utilizar mais fortemente o sistema público de saúde, né? Nós tivemos até, inclusive, uma migração de convênios para o sistema público de saúde, o que eu associo também à qualidade do serviço prestado. E nós temos, embora várias dificuldades aqui no município, o andamento de alguns investimentos locais para conseguir progredir com atendimentos de maiores complexidades. Eu digo isso, Paulinho, por quê?
Em essência, nós temos pactuações para transferência de pacientes em outros serviços da nossa região, que são grandes prestadores que também recebem pelo Estado e pela União para prestar esses serviços de maior complexidade à nossa região. Mas, infelizmente, muitos serviços eles ficaram reprimidos até antes da pandemia e não foram retomados. E são necessidades de saúde, né? Essas pessoas elas aguardam e acabam agravando o seu estado de saúde por permanecerem tanto tempo na fila. Então, nós fizemos um trabalho de mutirão com investimentos, né, como nós conversávamos no outro bloco, e nós conseguimos progredir com várias áreas. Então, eu vou citar aqui as mais frequentes que nós costumamos dialogar com a população até por procura. Catarata, por exemplo. Nós tínhamos uma fila de demanda reprimida desde 2019. Então, desde 2019, agora nós finalizamos o ano de 2023 já atendendo mais de 1.193 casos de catarata no nosso município, que aguardavam desde 2019. Nós já estamos percorrendo o final do ano de 2023, seguindo para uma renovação do contrato com o prestador, com a Santa Casa, para continuidade dessa assistência. Nós fizemos pela primeira vez também pterígio, que também é uma cirurgia oftalmológica, tá? Que nós tínhamos pacientes aguardando até um pouquinho antes, eles aguardavam desde 2018, nós já atendemos 260 pacientes nessa área, também aqui no nosso município, em parceria com a Santa Casa. Nós fazemos, né, retomamos as cirurgias de quadril e joelho, que são cirurgias ortopédicas de alta complexidade, com próteses. Nós tínhamos pacientes aguardando também desde 2018, pacientes que sofrem com dores intensas, principalmente idosos, né, que são, em especial, a população destinada a essas cirurgias de quadril e joelho. Retomamos, já atendemos 45 pacientes nesse período, e somente agora, Paulinho, com uma renovação de equipe que nós fizemos, um fortalecimento contratual, janeiro, fevereiro, nós já agendamos 14 pacientes. Já estamos com liberação de realização de mais 14 pacientes, somente quadril e joelho. Então, a nossa expectativa é conseguir atender essa demanda que nós temos 200 pacientes aguardando. Imagina, é uma fila extensa. Nós temos também mutirão de cirurgia de ombro, que vai ser feito pela primeira vez no nosso município. Tínhamos pacientes aguardando desde 2016. Essa fila, essa cirurgia, que nós vamos fazer pela primeira vez no município. Desde 2016 também? Desde 2016, Paulinho, aguardando, e é a primeira vez que nós vamos fazer, já triamos 156 pacientes que vão iniciar a programação a partir de fevereiro para essas cirurgias aqui no município. Cirurgias urológicas, as famosas pedras no rim, né? Que nós também temos vários pacientes que, infelizmente, acabavam até por vezes perdendo a função renal, por obstruções. Agora nós fazemos o mutirão de urologia, tá? Nós temos a previsão de atendimento de 174 pacientes, esses mutirões já estão ocorrendo, e eles tinham ali uma demanda reprimida desde 2018, então percebam, até antes da pandemia, e com a pandemia é claro que isso se agravou. Nós também temos aparelho auditivo, essa é a fila mais antiga que nós tínhamos pacientes aguardando desde 2012 por um aparelhinho auditivo. Imagina o impacto na qualidade de vida dessas pessoas que passaram a receber, então, este dispositivo, e nós conseguimos atender, e hoje a nossa fila, de acordo com a demanda, já está regularizada com a ordem, inclusive, de realização mensal, tá? Então, nós já encaminhamos rapidamente para as referências e conseguimos atender prontamente esses munícipes. É claro que nós temos especialidades do HC, Paulinho, embora façamos vários mutirões, que nós não conseguimos atender aqui ainda no município, por exemplo, hemodinâmica, algumas complexidades maiores que necessariamente são casos mais complexos, que dependem de agendas do HC, que nós temos um controle de ordem cronológica, mas aquilo que nós conseguimos cada vez mais trazer para o município, embora é aquilo que a gente conversou, né? Seja de responsabilidade do Estado? Mas as pessoas moram aqui, nós vivenciamos o sofrimento destes pacientes, então temos nos organizado para expandir os nossos serviços. Eu só quero dar um exemplo que, além das cirurgias, nós também fazemos mutirões de exames. Então, o tempo inteiro, nós ampliamos nossas agendas, por exemplo, de ultrassonografia, tomografia. Uma tomografia hoje sem contraste, Paulinho, um pedido que entra, nós conseguimos agendar na mesma, a gente fala
prontamente, porque entrou o pedido na mesma semana, no máximo 15 dias, o paciente já está realizando o exame. Isso é uma tomografia, é um exame de alta complexidade. Só que a gente precisa também investir bastante. Uma ultrassonografia, a tabela SUS, ela paga uma ultrassonografia de abdômen, por exemplo, R$ 24,60. O município, para conseguir realizar o exame, hoje pratica um investimento de mais de R$ 72. Então, paga um pouco mais que a tabela SUS para conseguir fazer com que a engrenagem ande e os serviços eles sejam prestados para a nossa população. Então, vai mais ao encontro do que nós conversamos de investimentos. São vários trabalhos que poderiam ser aqui citados, eu trouxe alguns exemplos mais frequentes, mas eu sempre me coloco à disposição de todos que tenham alguma dúvida ou que precisem de algum auxílio, apoio para atendimentos na área da saúde. Nós estamos prontamente à disposição para atender a todos na secretaria, o que pudermos informar, esclarecer e ajudar nesses processos. Bom, nós falamos dos últimos 3 anos, daqui a pouco nós vamos conversar a respeito dos prováveis investimentos que serão feitos agora nesse último ano, que é um ano eleitoral. Inclusive, acho que o ano eleitoral, o Vitor, você acha que atrapalha alguma coisa, tanto do setor de educação como saúde, por ser período eleitoral? Porque as atenções dispersam um pouco, tanto por parte do legislativo, etc. e tal. Mas eu queria saber de você o seguinte, como é que está a expectativa da volta às aulas e as perspectivas para esse último ano da administração Juninho e Ricardinho? Eu acho que o último ano do mandato, a própria lei estabelece isso, que é uma série de responsabilidades e obrigações a serem cumpridas, né? Exato. O prefeito só pode finalizar o ano com tudo aquilo contratado e com recurso orçamentário para poder fazer o seu cumprimento. Então é um ano mais desafiador, no qual também nós temos que fazer um balanço depois e prestar contas para a sociedade, né, de todo um período de 4 anos de administração. Mas em relação a isso, nós estamos muito bem planejados, muito bem organizados sobre a direção aí do prefeito Juninho, do vice Ricardinho, para fazer os investimentos e as ações dentro desse ano que tem algumas questões aí do ponto de vista eleitoral. Nós estamos também muito preparados já para o início, para o retorno às aulas no município de Batatais. As aulas se retornam no dia 6 agora de fevereiro. Depois, é uma semana que antecede o carnaval, nós vamos fazer uma semana de acolhimento aos nossos alunos. Nós também estamos preparando aqui, em vinculação com a saúde, uma semana de prevenção à dengue, que é um assunto que tem nos chamado bastante atenção e traz inúmeros prejuízos, né? A gente tem visto na região como a situação tem se agravado. E depois a nossa ideia esse ano é consolidar a nossa proposta pedagógica, melhorar os indicadores, melhorar o rendimento dos alunos, combater a evasão escolar, a infrequência escolar, enfim. Eu já tive reuniões com a direção das escolas nessa última semana, nós já traçamos um planejamento para o ano letivo e a gente espera que seja um ano muito positivo para as nossas crianças, né? A gente está, eu já disse no bloco anterior, né, com relação aos materiais, já adquiridos para poder entregar aos nossos alunos, todos os contratos de alimentação escolar já foram realizados, contratos de transporte, toda essa parte burocrática, né, que a gente trabalha muito em janeiro para poder iniciar o ano. É um cronograma, né, Vitor? Não é improvisação como teve durante muito tempo, né? As coisas são pensadas com muita antecedência, né? Desde setembro nós já estamos trabalhando, né, para o ano letivo de 2024. Ontem, por exemplo, no Diário Oficial saiu a contratação de novos professores, a gente tem algumas salas que ainda não foram atribuídas, as contratações foram publicadas ontem no Diário Oficial, então as pessoas também fiquem atentas aí ao diário de ontem, contratação de cozinheiro, de novos professores, de diversas áreas, para a gente poder iniciar o ano letivo da melhor forma possível. É claro que nesse período, eu sempre falo muito com os pais, eu atendo diariamente os pais na secretaria, é preciso ter paciência. Porque muitas questões nós já antecipamos. Por exemplo, inscrição para vaga em creche. Foi setembro e outubro do ano passado. Agora nós abrimos as inscrições para vagas em creches no dia 24 de janeiro, mas nós não vamos conseguir disponibilizar essas vagas agora. Há todo um processo de análise. Nós sabemos que é uma lista de espera, a gente não esconde isso. A gente precisa ter critérios para poder atender os que mais precisam. Muitos pais solicitam a transferência de uma escola para outra nesse período também, que antecede o início das aulas. Nós atendemos conforme a nossa disponibilidade, porque a gente segue a lei, então existem parâmetros de atendimento. Nós hoje não podemos mais, como no passado era muito comum, colocar 40 alunos dentro de uma sala de aula, né? Por quê? Porque isso influencia a qualidade da educação.
né? A gente tem um limite de alunos a ser colocado em cada sala de aula. Então, tudo isso tem sido trabalhado, muito bem planejado, para a gente poder iniciar o ano letivo de forma bastante positiva. Com relação também só à questão da infraestrutura, Paulinho, a gente também tem trabalhado, né? Os investimentos não param nesse sentido, né? Nós já licitamos, já está em andamento a licitação para ampliação da Escola Ana Bonagura, que fica ali no Jardim Helena. É uma escola que tem excelentes indicadores educacionais, ela é muito procurada pelas famílias, a gente não consegue absorver toda a demanda ali, a cidade tem crescido para aquele setor da cidade, então nós vamos ampliar a escola, nós vamos reformar e ampliar também a Escola Esther Viana Bolonha. Estamos agora finalizando um projeto para a reforma da creche Laurinda Marques Siu e ampliação também da Escola José Virgílio Bragueta. Então, são investimentos, né, que demandam planejamento. Nós, antes, né, a Bruna também vivenciou isso, não tínhamos nem projeto. Se algum deputado quisesse, às vezes, falar assim, olha, vamos investir em Batatais, me apresenta um projeto, nós não tínhamos nem projeto. Hoje, né, a administração trabalhou muito para projetar. Então, a gente já tem os projetos praticamente prontos para poder receber investimentos, inclusive, né, por meio aí de emendas parlamentares, estaduais e federais, que é um ponto muito importante dessa gestão também, é um legado que eu acho que essa gestão deixa na questão de planejamento, de organização, de responsabilidade fiscal, para a gente poder entregar as melhores políticas para a nossa população. Eu queria saber da Bruna, eu ouvia na época muitas reclamações em relação à falta de alguns itens de medicamentos que faltavam na farmácia municipal. Como é que está a situação hoje, além das instalações físicas que foram realizadas, muito boas por sinal, como é que está a situação do fornecimento de medicação hoje para os munícipes? Bom, realmente, desde quando nós assumimos a administração, era uma das principais queixas na área da saúde, a falta de disponibilidade de muitos medicamentos para a nossa população. No que tange à infraestrutura, nós fizemos um grande investimento, que foi importante, que foi a troca do prédio da farmácia municipal, pensando em dois lados. Primeiro, claro, o acolhimento do usuário, porque no local anterior, ali no prédio do antigo SESI, nós não tínhamos nenhuma sala de espera para poder acolher, e nem acessibilidade. E nós tínhamos ali a dispensação de medicamentos no local, e se estivesse chovendo ou sol, como hoje nós temos um sol forte, esses usuários eles ficavam aguardando ali no local para receber as suas medicações. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande na regularização desse aspecto, conseguimos com a mudança da farmácia, da infraestrutura e também pensando na gestão do nosso estoque. Por que eu entrei nesse ponto, Paulinho? Porque nós precisamos de um local adequado para também proporcionar uma ampliação do nosso estoque para armazenamento e pensando também no controle destas medicações, naquilo que tem prazo para vencimento, que precisa ser dispensado antes e vice-versa. Nós conseguimos fazer um planejamento de gestão que, por exemplo, dos 253 itens que nós temos na nossa REMUME, lembrando que REMUME é a Relação Municipal de Medicamentos padronizados no nosso município, em 2021, né, quando nós assumimos, nós tínhamos 103 itens faltando. Isso equivale a 46,69%. Então, aí, praticamente metade dos itens em falta. Hoje, nós temos em estoque 97,2% dos itens. Então, por isso que a questão da reclamação, a princípio da nossa REMUME, da Relação Municipal, diminuiu, porque foi realmente um trabalho de planejamento, como o Vitor falou, atacando sobre vários pontos para conseguir chegar a esse resultado. Hoje, dos 2,8% em falta, que são apenas aí 7 itens, nós temos, ou já está em processo de compras, às vezes fracassa, demora um pouquinho para conseguir regularizar o contrato, ou ainda princípios ativos que nós temos dificuldades de reposição. Isso estou falando da nossa REMUME. É claro, Paulinho, que não podemos deixar de fazer uma crítica também sobre aquilo que diz respeito ao Estado. Por quê? Nós temos medicações que já são de responsabilidade do órgão estadual, alto custo, né, que é dispensado, então, pelo Estado. Nós apenas fazemos o papel de montar o processo administrativo, levar ao DRS, né, em Ribeirão Preto, e recolher essa medicação para dispensar aqui por uma comodidade maior ao nosso munícipe. Mas todo o processo de compras, ele é realizado pela Secretaria de Estado. Então, nós não temos uma governabilidade direta sobre esse planejamento, sobre essa dispensação de estoque. E, infelizmente, ainda sofremos com faltas no que diz respeito às medicações que são padronizadas por dispensação
pela Secretaria de Estado. Agora, no município, nós fizemos, então, essa melhoria que com certeza tem tido um grande impacto na saúde da nossa população e que também tem tudo a ver com, novamente, o investimento também em pessoal, porque na farmácia nós praticamente dobramos o número da nossa equipe. Então, por exemplo, auxiliares de farmácia, nós conseguimos reinaugurar 3 farmácias de dispensação nas unidades. Eu não sei se todos se recordam, mas o Centro de Saúde Escola, por exemplo, que é aquela unidade localizada ali no Claretiano, que atende uma população idosa, principalmente, estava desativada por mais de 5 anos. E cada farmácia dessa que é aberta, né, tem que ter um farmacêutico responsável. Tem a vinculação do farmacêutico responsável e sempre a presença de um auxiliar de farmácia. Então, nós conseguimos reinaugurar a do Centro de Saúde Escola, a do Alvorada, da UBS do Alvorada, que também foi um grande feito. E nós tivemos também ali a retomada da dispensação, pensando na Vila Cruzeiro, que também foi uma unidade que inclusive foi reformada recentemente, foi a nossa primeira unidade de saúde reformada. Lembrando que dos investimentos, hoje nós temos o Centro de Saúde 1 em reforma, né? Logo entregaremos essa é obra. Uma coisa que deveria ser do Estado, né, Vitor? Como nós já conversamos Sim. aqui, e o município toma a iniciativa e faz. Isso aí eu achei um feito muito importante, realmente. É importante, né, ter um ambiente mais acolhedor, ambiência em saúde. Você chegar num serviço e ver um serviço que ele tem um ambiente acolhedor, modifica totalmente o seu atendimento, e é isso que nós temos como olhar. Então, conseguimos entregar o prédio da Vila Cruzeiro, e a ideia, Paulinha, é que todos sigam a mesma padronização, os mesmos cuidados que nós tivemos lá, com climatização. Fizemos o Centro de Saúde 1, que é um prédio que tem mais de 40 anos e que sofria muito com questões, principalmente de telhado, que precisamos trocar todo o telhado, encanamento, fiação que ainda era de pano. E tem outras reformas aí programadas também, esse último ano que o prefeito falou aqui, das UBS. Embora seja o nosso último ano, né, no nosso planejamento nós vamos iniciar a reforma da Vila Cruzeiro, da Vila Lopes, perdão, a Vila Lídia também e a UBS do Altinarantes. Fora a unidade de pronto atendimento, que já vai ser uma reestruturação bem mais complexa, uma obra extensa para melhoria, inclusive não só pensando em climatização, mas também de áreas assistenciais, como, por exemplo, a sala de urgência, que nós vamos ter um novo formato que com certeza vai melhorar muito os atendimentos ali prestados. Sobre a transição planetária, inclusive, que nós estamos vivenciando. E a educação, de uma forma geral, que ficou um tanto quanto refratária em termos de federação e Estado, aqui pelo município teve um atendimento realmente ímpar. E eu gostaria de saber de você se tanto a parte curricular, como toda a atenção, a escola, período integral, todos os investimentos que foram feitos, estão atendendo realmente toda essa evolução da nossa infância e adolescência. Então, Paulinha, essa é uma pergunta muito importante, né, que leva a fazer uma reflexão bastante profunda, primeiro sobre essas transformações que o mundo está vivenciando na educação, transformação das relações humanas, eu acho, né, e isso, claro, que impacta na educação. Com o advento da internet, a sua popularização, as crianças estão cada vez mais... Está sendo cada vez mais difícil tornar a escola atrativa. Essa é uma realidade, né? Porque o mundo do TikTok, o mundo da internet, das redes sociais, por muitas vezes é mais atrativo para o adolescente do que uma sala de aula, como nós todos aqui aprendemos, né? Com o professor como detentor do conhecimento e a gente respeitando o professor, era uma geração que aprendeu de uma certa forma. Eu acho que esse é um grande desafio, mesmo para nós do município, isso tem sido um grande desafio. Como tornar a educação atrativa. Para isso, a gente precisa sempre trazer novas formas de ensinar. Eu acho que tem consolidado aí nas pesquisas científicas que aquele modelo também de escola, de um sentado atrás do outro só ouvindo, também é um modelo que precisa ser repensado. Isso cabe à educação também repensar as suas formas de ensinar. No município, a gente tem trabalhado muito com isso, inclusive com vinculações com algumas universidades, para a gente poder também pensar em diferentes formas de ensinar. As crianças estão aprendendo diferente, mas nós também precisamos mudar a forma de ensinar. E a gente tem visto, né, que as pesquisas têm mostrado que cada vez mais você precisa favorecer a autonomia do aluno. Trabalho em grupo, trabalho coletivo, trabalho que desperte para situações novas, que contextualize muito mais a educação. Por isso, justifica, Vitor, não interrompendo o teu currículo, por favor. Você me deu um gancho.
justificaria, por exemplo, a inclusão dentro do currículo escolar da motivação, inclusive vocacional, como tinha lá na antiga. Nós tivemos aí ginásio vocacional, tivemos ginásio industrial, onde eu fiz o ginásio. Eu saí do ginásio industrial formado torneiro mecânico, desenhista técnico, fresador, e é verdade, não exerci nenhuma das profissões, mas pelo menos eu saí de lá preparado se tivesse que exercer alguma delas. Eu acho que essa discussão é importante, né? A gente viu que o governo aprovou, por exemplo, em 2019, uma reforma do ensino médio, que trazia um pouco essa perspectiva de uma formação talvez mais técnica também, que o aluno saísse do ensino médio também com uma formação técnica, mas criar uma brecha de coisas que se tornaram desnecessárias. O aluno aprender a fazer bolo em detrimento de aprender algumas outras coisas. Tanto é que o governo federal agora está repensando um novo modelo de ensino médio, que é quando, de fato, o adolescente já se prepara também para o mundo do trabalho. Então, são muitas situações. Na educação básica, vamos pensar dos nossos meninos mais pequenos, dos anos iniciais, uma coisa que eu acho que foi muito positiva que nós fizemos no ano passado, e, claro, continua para esse, é a inserção de uma disciplina no currículo chamada Tecnologia e Inovação. Os alunos têm aula de tecnologia e inovação toda semana, na qual eles põem a mão na massa, eles constroem as coisas. É claro que a gente fala em tecnologia, não é o uso do celular, do tablet, não. É pensar a técnica, a produção. E muitas vezes eu vou na sala de aula, inclusive uma vez com o prefeito Juninho, o prefeito Juninho também, que sempre, toda semana, quando a gente faz uma agenda em escola, eu achei tão interessante porque os alunos ficaram assim, eles são tão entusiasmados e dedicados ali nas atividades, no grupo, trabalhando, construindo, que eles nem sequer deram bola para nós. Estão certos, eu acho, né? Mas assim, porque muitas vezes não é atrativo, mas eles estavam tão concentrados na atividade, eu acho que isso é uma aprendizagem significativa. A gente tem muito a melhorar, eu acho que o Brasil avançou, a gente pensar em política pública, muito na questão do acesso, né? A gente tinha na década de 90... milhares de crianças fora da escola. Tanto é que o Brasil ainda é um país que tem analfabetos. É um absurdo, né? Um país que está aí entre as maiores economias do mundo, ter um percentual tão alto de analfabetos. Então, a gente melhorou o acesso. Hoje, os alunos entram na escola na idade adequada, se formam basicamente na idade adequada, né? Tem melhorado muito esses indicadores, a permanência, mas o grande desafio da educação brasileira é melhorar a qualidade. E como melhorar a qualidade nesses tempos de tantas informações? Porque a gente tem muita informação, muito acesso à informação, mas como transformar essa informação em conhecimento? Né? Porque as crianças hoje, elas procuram no Google, pai, eu tenho uma filha de 8 anos, pai, eu quero saber isso. Ela mesma digita no Google o que significa aquilo. Mas tem muita fake news, tem muita mentira, e a escola tem um papel importante, além da formação curricular, para a formação humana. Eu acho que esse é um aspecto também que a gente precisa debater cada vez mais. Até que ponto nós estamos formando cidadãos conscientes, cidadãos responsáveis, né? Críticos, para poder liderar o mundo também, né? Porque são as crianças de hoje que amanhã estarão nos nossos papéis, como jornalistas, como secretários, como prefeito, como gestores políticos, enfim, nas diferentes áreas do conhecimento. Eu deixava uma série de colocações aos dois secretários, nós já estamos nos últimos blocos, eu falei em termos de parceria, né, Bruna? Sim, também sim. Com você, parcerias importantes. E algum serviço que vocês implantaram novo dentro da saúde que você tenha esquecido de citar ou não? Olha, tiveram alguns serviços de destaque que são importantes de serem explorados aqui em fala. Por exemplo, a psicologia infantil, que tem muito a ver com o trabalho também do secretário Vitor, à frente da Secretaria de Educação. Com a pandemia, nós tivemos um impacto sobre a saúde mental muito grande, principalmente das nossas crianças e adolescentes, com mudanças ali realmente do âmbito social. E nós notamos isso na saúde e criamos um ambulatório de psicologia infantil, que ele opera na atenção primária, tá? Então, não pensando somente naquelas crianças que já têm alguma patologia instalada, que deve ser explorada pelo Serviço de Atenção Psicossocial, pelo CAPS, mas no acompanhamento realmente do núcleo familiar e articulação com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social. Hoje nós temos uma psicóloga infantil que atende todas as unidades de saúde. Então, o próprio clínico solicita o pediatra, uma avaliação, e nós fazemos até grupo de terapias, não somente para psicologia infantil, mas nós retomamos também na atenção primária a psicologia
de adultos, tá? Então pode procurar a sua unidade de saúde mais próxima, que nós estamos prestando esse serviço, que é um serviço novo, que nós temos colhido bons frutos nesse sentido. Outro serviço também novo que tem ajudado a nossa população é o Grupo da Dor. Por quê, Paulinho? Nós tínhamos pacientes aguardando há mais de 10 anos com dores crônicas. O que seria essa dor crônica? É aquele paciente que não respondeu a nenhum tratamento, nem a fisioterapia, nem a medicamentos, tratamentos que nós chamamos de convencionais. E nós abrimos um grupo da dor que é conduzido por especialistas da área, inclusive com bloqueios anestésicos. Então, é a primeira vez que nós iniciamos no nosso município bloqueios anestésicos, bloqueios inclusive em coluna, lá no nosso ambulatório do Egídio Rico. Nós já atendemos desde o início do Grupo da Dor mais de 600 pacientes na especialidade e conduzimos então também o nosso segmento na área. Fora investimentos de parcerias, eu não posso deixar de citar nossos grandes parceiros na área da saúde, que é a APAI, a Abadef e a Santa Casa de Batatais. No ano de 2023, nós ampliamos em nossos contratos, e aí eu falo parceria porque o ente público ele realmente firmou sua responsabilidade com essas entidades. Nós ampliamos de maneira orçamentária mais de 5 milhões e 800 mil reais somente com esses parceiros. Isso eu estou falando não só de ampliação de serviços, mas também, Paulinho, é importante dizer que nós colocamos todas as contas em dia. Por quê? Hoje, muitas dificuldades que essas entidades até acredito que colham hoje em dia em seus serviços é de questões históricas que foram ali impactadas financeiramente. Então, quando nós assumimos em 2021, por exemplo, a Santa Casa de Batatais, nós tínhamos 1,5 milhão de atraso. Então, a Santa Casa ela recebia só 3 meses depois de prestar o serviço. Então, imagine hoje você prestando um serviço e só recebendo depois de 3 meses. Agora não, agora o recurso cai, nós já fazemos o repasse, então é mensal. A competência, a vigência do mês, eles recebem certinho. Perfeito. Os médicos. E isso foi o mesmo também com a Abadef, com a APAI, o que é importante de ser destacado, né? Porque são entidades que possuem um serviço de excelência de muitos anos no nosso município. E sem contar da grande parceria que aconteceu, o Juninho e o Ricardinho, né, que deram certo, estão trabalhando muito juntos, a gente percebe que eles estão juntos realmente aí, tocando um piano a 4 mãos, que é muito importante, porque a gente vê aí em tempos outros aí, 2, 3 meses já de governo, o prefeito rompendo com o vice e assim por diante. Aqui, graças a Deus, em Batatais, as coisas aconteceram de forma diferente. Vitor, você falou muito em melhoria de qualidade e tudo mais. Eu acho que a melhoria de qualidade começa pelo profissional da área. E vocês fizeram grandes investimentos nesse sentido, principalmente nas creches, não é verdade? Pois é, Paulinho, eu acho que eu falei em algum momento aqui, né, que a educação se faz com pessoas, né, é uma relação humana bastante importante e o nosso trabalho é sempre respeitar a todos os nossos profissionais. É o que eu sempre falo para as diretoras que estão ali na ponta, primeiro, servir bem o público. Nós temos a obrigação de servir bem o público. Muitas vezes, inclusive, para falar que não, né? Às vezes faz alguns pedidos que a gente não tem como atender, mas nós nunca podemos deixar de atender bem o público, né? E o segundo, justiça, né? Que era uma grandes queixas que eu via, era, olha, trata um funcionário de um jeito, outro funcionário do outro. Então, a gente sempre busca, né, trabalhar no sentido de justiça. Olha, eu posso fazer, posso não fazer, mas se eu faço para um, eu vou fazer para outro. Então, a gestão, a administração tem buscado muito isso, no sentido de valorizar o profissional e respeitá-lo. No caso particular das creches, nós tivemos uma grande conquista no nosso município, uma demanda de mais de 20 anos, né? Porque as nossas professoras, elas foram reconhecidas pela administração como professoras, que de fato elas são. Elas tiveram várias denominações, monitor de creche, e a última denominação era educadora de creche. Mas nós que somos da educação, sabemos a questão profissional de identidade, né? Professor traz uma identidade profissional. Então, o prefeito Juninho, né, junto com o vice Ricardinho, nós temos todo um trabalho para poder reconhecer o que de fato elas já faziam, né, já cumpriam as obrigações. Além disso, nós contratamos inúmeras profissionais para as nossas creches, buscamos melhorar cada dia o atendimento para que elas pudessem ter tempo de planejamento. Então, isso gradativamente tem aumentado no nosso município. Elas, ano a ano, têm crescido o tempo para planejar, porque não é simplesmente chegar lá e
não fazer nada com a criança. Desde a primeira infância, as atividades têm que ser direcionadas, tem que ter uma intencionalidade. E as profissionais não tinham nem tempo para sequer planejar. Elas trabalhavam das 7 às 4, né, com as crianças, ou seja, que momento você vai planejar uma atividade? Isso não existia. Então, a administração fez isso, né? Então a gente teve um grande ganho com as nossas creches, com os nossos professores também. Todas as nossas áreas já feitas contratações permanentes. Nós começamos o ano com as salas praticamente com todos os professores já com aulas atribuídas, de forma muito dialogada com a nossa rede. Eu prezo muito pelo diálogo com a rede. Todos os anos nós fazemos avaliações institucionais, ou seja, os pais avaliam a escola, os professores avaliam a escola e os gestores avaliam a escola. E a partir disso, nós traçamos metas, traçamos planos para as nossas unidades. Então, eu acho que um ponto central é a valorização. Isso também recai na formação. Nós buscamos muito nos últimos anos melhorar a formação dos professores. Eu falei, né, do desafio de nós ensinarmos hoje os nossos estudantes. A gente trabalha muito com formação. O ano passado nós fizemos 2 parcerias muito importantes. Uma que continua, que é com a Unesp de Araraquara, para que a gente possa trabalhar convivência ética na escola. Quando a gente olha os indicadores da avaliação institucional, qual que é um grande problema que eles apontam? A questão da comunicação, a questão do respeito, de algumas situações de desrespeito dentro da escola, das crianças com as crianças, ou às vezes de um professor com alguma criança. Então a gente trabalha muito essa questão do acolhimento, essa parceria tem sido muito importante para nós. O ano passado nós fizemos uma parceria com a Unicamp também no ensino da matemática, que é algo também muito difícil hoje. Os indicadores do Brasil são péssimos em matemática, né? Então a gente fez um trabalho com professores especialistas nessa área. Então, nosso trabalho tem muitos pontos, né? Tem a valorização da carreira, a valorização profissional, mas também a questão da formação de todos os nossos profissionais. Perfeito. Nós chegamos ao final do programa. Eu fico imaginando, por experiência própria, né, como 3 mandatos de vereador, o que vocês, secretário de Educação e Saúde, devem passar no ano eleitoral, principalmente como esse, na mão de vereador, porque eu, quando estava com o vereador, era o secretário que eu mais ia em cima, chegava lá, já tinha 4, 5, 6 pedidos para o prefeito, de 4, 5, 6 vereadores diferentes, e no ano eleitoral, vocês vão sofrer um pouquinho esse ano. Mas comenta-se muito que houve uma perda muito grande na classe política de Batatais, principalmente em propostas e proposituras, aí, principalmente para disputar eleições, né, no campo do executivo, prefeito, vice. Aí está uma dupla aí que futuramente, quem sabe, oxalá, quem sabe, né? Eu estou aqui já preconizando aí para 6, 8 anos pela frente aí uma dupla de prefeito e vice aqui. Brincadeira à parte, Bruna, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Obrigada, Paulinho. Novamente, fiquei muito feliz com o convite. É sempre um prazer poder falar sobre o trabalho. Aqui eu represento toda uma equipe, então agradecer a oportunidade por dar visibilidade a esse trabalho de formiguinha, né, de todos os nossos profissionais de saúde, de toda a nossa equipe também da Secretaria Municipal, que aqui tem se empenhado muito para melhorar os serviços prestados para a nossa população e também, né, em agradecimento ao prefeito Juninho, ao doutor Ricardinho, pela oportunidade de estar à frente da pasta, trazendo os planejamentos que eles tão bem querem para a saúde do nosso município. Obrigada. Ok, Vitor, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Paulinho, agradeço a Bruna aqui pela parceria, pelo bom bate-papo. É uma parceria que não é só apenas aqui, mas é uma parceria do dia a dia, né, que nós trabalhamos muito conjuntamente, junto com toda a administração. Aproveitar o espaço, Paulinho, para desejar a todos os nossos pais, as nossas crianças, né, que tenham um ótimo ano letivo, né? Nós estamos programando nosso retorno a partir do dia 6 de fevereiro, mas que todas as famílias possam encontrar na escola o acolhimento, o respeito que precisam, que possam ser parceiras das nossas escolas, para que a gente possa construir uma educação cada vez mais de qualidade. A gente tem, sim, avançado bastante na educação no município, os dados mostram isso, né? O reconhecimento da população, as avaliações têm mostrado isso, mas há muito a percorrer. E a gente vai construir um caminho melhor todos juntos. Eu acho que a educação, a gente falou, é dever do Estado, da família e da sociedade. Trabalhando todos juntos, nós certamente conseguiremos construir uma cidade cada vez melhor.